Pessoal, uma das nossas perguntas aqui da plateia foi a respeito de segurança. E é isso que nós vamos falar agora. Então, se você tiver alguma dúvida ou algo que já aconteceu com você, algum ataque, por favor, permaneça aqui com a gente. A segurança é um dever de todos e uma necessidade coletiva. As ferramentas e mecanismos que circulam entre a camada de infraestrutura e a camada de aplicações ganham novas dimensões com o conceito de soberania cibernética. Conheça qual o desenho dessa discussão e o impacto sobre a conectividade. Iniciamos agora o 4º painel do dia, sobre regulação, que abordará o tema cibersegurança, as camadas da internet e a colaboração entre os agentes. E para moderá-lo, eu gostaria de convidar agora Breno Vale, diretor da Abrint. Convido também Marcelo Malaguti, assessor especial do GSI. Tiago Tavares, presidente da SaferNet, que estará conosco online. E Guilherme Aquino, professor e pesquisador em cibersegurança da Inatel. O Henrique Strasser não poderá estar conosco, ele teve um imprevisto e ele não estará conosco. Bom painel a todos. Ao final, nós teremos sim um espaço para perguntas. Por favor, ergam o braço para a gente levar o microfone até vocês. Bom painel. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui a presença do Marcelo. Tiago, que vai entrar online aí, já está conosco. Obrigado, Tiago. E o professor Guilherme, que está aqui, do Inatel, para a gente discutir esse assunto que tem nos preocupado aí nos últimos anos, a quantidade de ataques, de ameaças cibernéticas que aconteceram aí, principalmente no ano de 2022 e agora 2023, tem aumentado cada dia mais. Os provedores de acesso estão na ponta desse problema também, né? Alguns receberam vários ataques da DDoS aí nos últimos tempos, que provocou também a Abrint a tomar uma decisão e criar um projeto. Então, vamos falar sobre esse assunto. Gostaria de convidar o Marcelo para fazer a sua exposição. O Marcelo é assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos. É um privilégio poder participar aqui desse debate num evento tão significativo, tão representativo aí para a internet brasileira. Primeiramente, meu nome é Marcelo Malaguti, como já foi dito, e eu estou, nesse momento, assessorando o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no tema da cibersegurança, ou cibersegurança, como a gente diz popularmente. Para quem não conhece a estrutura de governança do Brasil, né, o GSI o gabinete, né, o GSI, ele é um órgão responsável por diversas áreas estratégicas que envolvam a segurança nacional. O programa nuclear, o programa espacial, a segurança da informação e a cibersegurança, ou segurança cibernética. E desde que essa atribuição nos foi passada, nós temos nos deparado com a dificuldade de fazer uma governança efetivamente transparente, mas também efetiva, também conclusiva, dessa temática no Brasil. Isso porque, historicamente, essa competência do GSI ela é limitada ao Poder Executivo Federal. Então, estados e municípios não são afetados pelos normativos feitos pelo GSI. Igualmente, a iniciativa privada também não é. Nem sequer o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são atingidos por essas regulações, esses normativos que nós estabelecíamos ao longo dos anos. Aí, recentemente, então, eu entrei para o quadro do GSI em fevereiro, na nova gestão federal. Fui convidado como professor, eu venho do meio acadêmico, onde eu vinha trabalhando, pesquisando cibersegurança e ciberdefesa, para exatamente tentar montar uma proposta de uma política de governança nacional. E daí surgiu, já está em consulta pública, se os senhores consultarem o site gov.br/GSI, vocês vão achar lá o convite para uma audiência pública que nós estamos promovendo, exatamente para a implementação dessa política nacional de cibersegurança,
onde o núcleo central dela, o core, o braço executivo da política, proposto por nós, é uma agência nacional de cibersegurança que nós estamos chamando de ANCIBER, provisoriamente. Qual é a ideia? A ideia é o governo federal, então, ter uma agência nos moldes do que vocês conhecem bem aqui da Anatel, mas focada em cibersegurança. Então, os normativos serão feitos com validade para todo o país, todos os setores, todos os poderes, mas para a promoção da cibersegurança em espectro nacional. E o principal elemento hoje que a gente percebe no tocante à cibersegurança é exatamente o público, é o elo mais fraco da cadeia, o elo mais fraco da corrente, o nosso público, que não tem uma cultura historicamente de segurança, de proteção, e que passa, então, a ser um dos focos nossos, uma das diretorias propostas na nossa agência, é exatamente a diretoria de cibereducação, que passaria por educação em vários níveis, não estou falando apenas de educação na escola, não apenas educação formal, mas também educação profissional, preparar profissionais para lidarem com a cibersegurança e também para empregarem, para aplicarem a cibersegurança, mas também o desenvolvimento industrial, a pesquisa e a inovação. Então, nós estamos tentando, nesse modelo novo de governança que nós estamos propondo, fazer o desenvolvimento da cibersegurança com uma abrangência, com uma centralidade maior, com uma coordenação maior. E a principal premissa nossa é poder coordenar as coisas, as diferentes iniciativas que nós temos espalhadas hoje pelo Brasil como um todo. Para vocês terem uma ideia, a Anatel faz a regulação da cibersegurança para o setor de telecom, para o setor de infraestrutura crítica de telecomunicações, como a gente chama, mas ninguém faz, por exemplo, para o Ministério da Saúde. Vocês vão se lembrar aí que houve um momento em que o cartão nacional de vacina, né, o Conect SUS, ficou indisponível por quase um mês. As pessoas que precisavam viajar, entrar ou sair do país, não conseguiam tirar seus cartões de vacinação da Covid, porque o sistema estava indisponível. E a saúde hoje, do ponto de vista de infraestrutura crítica para o país, ela não entra no rol das infraestruturas críticas. Então, como é que a gente vai fazer a regulação da cibersegurança de um órgão que não faz parte das infraestruturas críticas tradicionais? O setor financeiro o setor elétrico o setor de telecomunicações, são 11 setores no total, mas saúde não educação não relações exteriores não Vocês querem ver uma coisa interessante? Se vocês tentassem tirar o passaporte e o passaporte não pudesse ser emitido por um incidente cibernético, isso geraria um conflito, uma dificuldade para a nossa população. Qual seria a solução? A gente colocar o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Federal, responsáveis pela emissão do passaporte como infraestrutura crítica? Ou seria um passo grande demais para um serviço específico? Então, nós estamos procurando agora sair dessa visão de infraestrutura crítica e trabalhar com o conceito de serviços essenciais. Então, ao invés de regular o setor de telecom como um todo, nós vamos pegar o que do serviço, dos setores, do setor de telecom, quais são os serviços que são considerados essenciais, que precisam de uma regulação mínima de segurança, em diferentes níveis. Vou dar um exemplo que fica mais claro, sem envolver telecom. A gente pega o setor, por exemplo, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O setor elétrico, então, tem diversas instituições de diversos tamanhos. Temos lá a nossa gigante Itaipu, e aí tem umas regras específicas que o setor tem que seguir. Mas não me parece razoável que o setor seja regulado como um todo, com Itaipu sendo responsável por 8% da energia nacional, algo perto disso, 8 ou 9%, e uma pequena termoelétrica no interior do país, responsável pela geração de energia para consumo de, sei lá, 20, 25 mil pessoas, com uma renda, um faturamento muito menor, ter que ser submetido às mesmas regras de segurança que Itaipu. Então, a gente precisa pensar a cibersegurança nacional com uma ótica de graus diferentes, a gente chama de gradação de segurança diferente, para participação de mercado daquele ente, daquele serviço essencial dentro da estrutura nacional. Então, esse tem sido um trabalho desenvolvido aí recentemente. A nossa consulta pública, como eu disse, é pública, ela está aberta para todo mundo. Infelizmente, ela é presencial, não poderá ser online. E isso aí tem uma explicação muito simples, que, por lei, nós temos que, em até 30 dias, responder todas as sugestões e colocações feitas na
na audiência. Se a gente abrir para um país com 210 milhões, onde quase 85% deles estão conectados, a gente não dá conta de cumprir a lei e responder tudo em 30 dias. Então, a consulta vai ser presencial, de forma que as pessoas, as instituições, as pessoas, os órgãos de governo e tal, podem estar todos representados e a população da região de Brasília vai poder estar representada, mas, infelizmente, não é possível, a gente não tem braço, a gente não tem condição de atender o país inteiro, pelo menos não nessa rodada. Talvez a gente, mais à frente, possa ter outros desdobramentos. E aí, a gente espera, né, nós esperamos, como instituição, como sede do governo federal, que estejamos aí dando um passo decisivo, muito relevante, para melhorar a governança da cibersegurança nacional, sem entrar em detalhes técnicos. Aqui eu só estou falando para vocês do processo de governança como um todo. 2 itens importantes nessa estrutura, que eu não mencionei ainda. Primeiro, a agência é o elemento executivo, mas existe um conselho deliberativo, um comitê nacional de cibersegurança, integrado por representantes da sociedade civil e representantes do governo, é um comitê bastante amplo, que vai analisar todas as propostas regulatórias feitas por essa nova agência. Então, a agência vai deliberar, discutir, fazer estudos e propor uma norma. Essa norma passa por todo o regulamento, todo o regramento nacional de análise de impacto regulatório, mas passa também pela supervisão desse comitê nacional, que vai autorizar ou não a publicação daquela norma. E, no lado de baixo, no lado mais operativo, a gente tem um gabinete de gestão de cibercrises, porque todos nós sabemos que, por melhor que a segurança seja, incidentes ocorrerão, eles vão conseguir burlar a segurança. E nós temos que estar preparados, ter planos, ter planejamento, ter procedimentos para poder atuar nos casos em que houver essa violação e que nós tivermos efetivamente que atuar. Aqui está encerrando o meu tempo e eu fico, então, à disposição para perguntas futuramente. Obrigado, Marcelo. Até realmente, eu vou deixar minha pergunta para depois, quando eu ouvi você falar assim, existe uma proposta de criação de mais uma agência reguladora, e aí a gente tem sempre aí a preocupação de que esse setor nosso, que já é bastante regulado, né, os pequenos não tenham tanto impacto. E aí seria excelente se a gente pudesse participar das discussões e participar dos comitês, né, para construir tudo isso junto. Bom, vamos lá. Tiago está online, está ouvindo a gente aí. Pode, por favor, fique à vontade para fazer a sua exposição. Obrigado, Breno. É um prazer enorme estar aqui. Quero cumprimentar a todos vocês. Infelizmente, não foi possível estar presencialmente esse ano, mas quero parabenizar pelo sucesso do evento, que a Brint, sempre com muita competência, organiza esse que já é o principal evento há muitos anos na área de provedores e conectividade no Brasil. Para quem... Eu tenho uma apresentação com alguns slides que vai, acredito, nos ajudar a fazer um sobrevoo por essas diferentes camadas e os eventos que acontecem nas diferentes camadas, e vai nos ajudar a entender como que a concertação de atores é tão relevante e tão importante para a segurança cibernética e para a resiliência da rede como um todo. Para quem não conhece, a SaferNet é uma associação civil sem fins lucrativos que existe desde 2005 e que trabalha na defesa e promoção dos direitos humanos na internet. Ela já nasceu digital, e nós trabalhamos em parceria com mais de 50 instituições públicas e privadas aqui no Brasil, sobretudo Ministério Público, incluindo o Ministério Público, diversas unidades do Ministério Público, também Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Ministério da Educação e vários outros, promovendo o uso seguro, ético e responsável da internet, também trabalhando no combate às violações de direitos humanos que acontecem pela rede. A SaferNet ela é membro do INHOPE, que é uma associação internacional que tem sede em Amsterdã, na Holanda, e reúne mais de 50 membros em 48 países diferentes. E nós operamos o canal de denúncias, que recebe denúncias de violações de direitos humanos aqui no Brasil. Posso comentar os números depois. E para o nosso debate de hoje, eu trouxe algumas lâminas que nos ajudam, então, a entender
como globalmente, né, nós categorizamos o debate sobre se situa o debate sobre governança da internet e governança digital. Geralmente nós temos 3 camadas: a camada de infraestrutura, a camada lógica e a chamada camada econômica e societal. Nessa camada de infraestrutura, todo mundo aqui conhece, de cor e salteado, nós temos aqui os operadores, os Internet Exchanges, os pontos de troca de tráfego, nós temos os operadores de telecomunicações, de satélites, cabos submarinos, cabos terrestres, sistemas wireless e assim por diante. O próprio backbone da rede, ou seja, é uma camada física, né? Uma camada de infraestrutura bastante tangível. Numa segunda camada, acima dessa, nós temos a camada lógica. Aqui a gente tem, além dos protocolos de internet e toda a parte dos nomes de domínio, endereçamento, né, números IP, alocação de números de blocos IPs, etc., servidores raiz, etc., a gente tem vários fóruns, né? A gente não tem uma estrutura, digamos, única que defina parâmetros de regulação para essa camada. É diferente da camada de infraestrutura, onde a gente tem globalmente, já há muitos anos, a ITU, que é a União Internacional das Telecomunicações, que tem os seus congêneres nacionais, aqui no nosso caso, o Brasil, a Anatel, que define, né, globalmente, no caso da ITU, e nacionalmente, no caso da Anatel, os protocolos e padrões técnicos para equipamentos de radiofrequência, licenciamento de atividades de provimento de acesso, provimento multimídia e assim por diante. Na camada lógica, a gente tem fóruns, grandes fóruns de discussão, como o IETF, como a ICANN, fóruns como o próprio IGF, que é um fórum criado pelas Nações Unidas para discutir diversos temas relacionados à governança global da internet. A gente tem uma concertação de atores técnicos da sociedade civil, de governos, de empresas e também da academia, que participam e contribuem efetivamente com as discussões e com os documentos que são produzidos nesses fóruns, que geralmente são documentos aceitos pela comunidade, né? Ou seja, não são documentos de teor regulatório, mas são documentos de consenso, né? Sobretudo na camada do ETF, para discutir os aspectos técnicos, documentos de consenso que são amplamente adotados pela comunidade, porque possuem robustez, consistência e legitimidade. E, por fim, nós chegamos na camada econômica e societal. Nessa camada, que está em permanente construção, mas eu também poderia dizer ebulição, é onde a coisa acontece, ou seja, onde o usuário final está, é onde acontecem as transações financeiras, onde acontecem as interações em redes sociais, onde existe toda uma dinâmica de interação em plataformas, conteúdo gerado por usuário, aplicações das mais diversas, que vão desde mobilidade, entretenimento, questões de liberdade de expressão, educação, como também já foi mencionado, comércio, indústria, ou seja, toda atividade econômica, ela acontece em aplicações das mais diversas nessa camada. E aí existem, evidentemente, diversos outros players que também incidem, participam com relevância dessa discussão. E o que, para nos ajudar a situar essas discussões, existem alguns pilares, né, onde você pode colocar ali algumas caixinhas e entender, agrupar alguns temas. Existe, de fato, uma miríade de temas e alguns desses temas podem ser agrupados em algumas cestas. Por exemplo, na cesta de segurança e confiança, a gente tem desde o debate sobre criptografia, passando pelo debate de cibercrime, de ciberterrorismo, de encriptação, spam,
gestão de ameaças, privacidade e proteção de dados, vigilância, conflitos cibernéticos, e aí a dimensão da defesa, que o Marcelo mencionou, ciberespionagem e assim por diante. Ou seja, são temas complexos que muitas vezes têm interseção entre si, mas que não existe, digamos, uma estrutura global que tome decisões de maneira top-down e defina como isso deve acontecer. Isso, de alguma maneira, está espraiado aí em diversos fóruns internacionais e acaba também rebatendo no debate nacional em diferentes instituições que se ocupam de alguns temas específicos, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, se ocupa dessa caixinha aqui de privacidade e proteção de dados. A proposta de criação dessa agência de cibersegurança vai se ocupar de outros quadrados, outras caixinhas desse gráfico. Existe um ecossistema também formado aí por CERTs, CICERTs, Centro de Tratamento de Incidentes, que também, tanto da academia quanto do setor privado, que trabalham, tanto governamentais, como é o caso do CETIGORG, que trabalham em parceria também para mitigar riscos e incidentes de segurança. E, por fim, as questões de conteúdo, né? E aqui eu caminho para a minha conclusão, porque eu acho que é aqui onde está a maior tensão atualmente. Conteúdos que vão desde conteúdos ilegais, como conteúdos de ódio, conteúdos de abuso e exploração sexual infantil, questões de vazamento de dados, proteção a crianças e todo um conjunto de temas e questões que acabam emergindo nessa camada de aplicações de conteúdo e que podem interferir nas outras camadas. Esse é um exemplo que materializa muito bem essa situação são as ordens de bloqueio, por exemplo, de aplicações, ordens recentes, inclusive, emanadas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um problema que acontece na camada de aplicações, um conteúdo ilegal que está circulando numa determinada aplicação e que essa aplicação não tem histórico de colaboração ou cria dificuldades ou cria empecilhos para a investigação dos crimes que estão acontecendo naquele ambiente e que acabam resultando, muitas vezes, numa ordem de bloqueio que tem que ser cumprida por quem? Pelos atores que participam da camada de infraestrutura, ou seja, os operadores de telecomunicações e os provedores de acesso, que no caso brasileiro são dezenas, já passa de uma dezena de milhares, né? São mais de 10 mil sistemas autônomos no Brasil. Então, esse último slide, ele procura destacar a relevância desse painel e desse debate, né? Ou seja, a cooperação entre os agentes, a cooperação entre os atores das diferentes camadas, ela é fundamental para que a gente tenha um ambiente e um espaço cibernético mais seguro, não só no Brasil, mas globalmente. E aqui no Brasil, ainda existe, tem um debate em curso, né, sobre regulação de plataformas. Esse é um debate importante que está acontecendo no Congresso Nacional. A Europa já deu passos significativos com a aprovação do DSA, do Digital Services Act, que é uma legislação robusta que procura endereçar várias das preocupações que são comuns aqui também no Brasil. E independentemente desse aspecto regulatório, que ainda teremos cenas aí dos próximos capítulos, que não sabemos exatamente quais serão, mas certamente a cooperação técnica entre esses atores é fundamental para que a gente possa ter um ambiente cibernético mais seguro. Existem, no plano dos provedores, diversas boas práticas que podem ser seguidas. Eu destacaria aqui o MANS, as normas de acordo mútuo para a segurança de roteamento. Tem uma iniciativa no portal é uma iniciativa da Internet Society que foi abraçada, introduzida aqui pelo Brasil pelo NIC-BR. No site lá do bcp.nic.br tem toda a documentação já traduzida para o português, então os administradores de sistemas autônomos que estão nos acompanhando podem se valer dessa documentação e adotar a gestão de boas práticas de rede em suas empresas, em suas rotas e nos seus sistemas de BGP. E
E o ponto mais importante, né, que o próprio Marcelo já antecipou, o público, né? O público continua sendo o elo mais fraco da corrente. E para isso a gente precisa adotar, pensar em estratégias de longo prazo que passem por aperfeiçoar a educação digital, educação para a cidadania digital, desde o primeiro clique, ou seja, desde a escola básica. E a Cefernet também tem contribuído com iniciativas, como, por exemplo, uma disciplina sobre cidadania digital de 40 horas. É uma iniciativa que nós temos com a Embaixada do Reino Unido no Brasil, dentro do programa de acesso digital, que é um programa do governo do Reino Unido. E esse material está disponível publicamente, eu convido todos a conhecer. Está disponível no nosso site, que é o www.cefernet.org.br. Lá você pode baixar o PDF com todo o conteúdo e ajudar a disseminar esse conteúdo, não só para as escolas, mas também existem conteúdos para o usuário final, como cartilhas, que podem também ser disseminadas com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância das dicas de segurança e também de noções de cidadania e ética nas interações no espaço digital. Eu fico por aqui, ansioso pelo debate e pelas perguntas que irão se seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. O tema de regulação das redes sociais, ele vai ser debatido aqui também nessa plenária. Então, eu peço que as perguntas que forem dirigidas aqui não sejam nesse tema, porque a gente tem uma apresentação específica para esse tema que realmente vai dar muito debate para a gente. Obrigado, Tiago, pela apresentação. Professor Guilherme, por gentileza. Obrigado, Breno. Queria dizer, primeiramente, que o Inatel fica muito agradecido de receber o convite da Abrint para participar desse evento grandioso. E fico muito honrado de estar aqui representando o Inatel nesse evento, junto ao Marcelo, ao Tiago e a você. Bom, o Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas é uma faculdade de ensino de engenharia. O carro-chefe nosso é a engenharia de telecomunicações, criado aí na década de 60, esse curso. E foi criado justamente para impulsionar as telecomunicações dentro do Brasil. Desde então, a gente tem feito vários projetos dentro do Inatel, que fica lá na charmosa cidade de Santa Rita do Sapucaí, ao sul de Minas Gerais. E conseguimos fazer aí algumas coisas e contribuir para o cenário de telecomunicações nacional e também internacional. Citando dois eventos aí mais atuais, né, nós participamos ativamente da pesquisa que mostrou para o Brasil o que seria o 5G. Começamos a estudar isso em 2015 e apresentamos isso antes de ter aí os documentos, né, que mostram o que é o 5G. E hoje, por exemplo, no Inatel, nós já temos vários pesquisadores, vários grupos de pesquisa estudando o que será a próxima geração, que é o 6G. Nós já temos grupos lá estudando o que será e como será o 6G. Nessa linha, né, de tentar estudar um pouco mais essas tecnologias, né, antes delas acontecerem, há pouco mais de 10 anos, nós entendemos que era necessário que nós, com o conhecimento que tínhamos sobre telecomunicações, começar a entender também quais eram os problemas relacionados à cibersegurança nesse setor. E começamos a estudar, então, a questão da cibersegurança relacionada a esse tema. E em 2018, mais ou menos, nós formalizamos a criação do Centro de Segurança Cibernética do Inatel, onde tivemos aí o apoio de vários órgãos, tanto órgãos públicos, né, como órgãos governamentais, tivemos apoio também do setor privado, tivemos apoio aí de outros setores também da educação e da academia, e conseguimos, desde a formalização da criação do Centro de Segurança, fazer alguns avanços com relação a esse tema dentro do nosso setor aí de telecomunicações. Uma coisa que a gente entendeu logo no início e colocamos na nossa missão é que todo o nosso conhecimento deveria ser obtido com o propósito de melhorar também o conhecimento e a conscientização da sociedade brasileira com relação a esse assunto. E temos feito muitos projetos nessa linha, né?
como a base nossa lá do Inatel é a parte de educação, nós criamos aí alguns cursos e algumas iniciativas para conscientização de um público não técnico. Hoje a gente tem, dentro de escolas de ensino médio e ensino técnico, capítulos específicos onde grupos de estudantes, adolescentes e jovens estudam esse assunto da cibersegurança e viram vetores desse assunto dentro da própria comunidade. Então, temos tentado aí fazer com que esses alunos levem para as feiras de ciência, para palestras, para semanas temáticas dentro das suas próprias escolas, esse assunto tão importante. E já temos visto aí alguns alunos mostrando para dentro da própria comunidade deles a importância, por exemplo, da escolha de uma senha forte, de um segundo fator de autenticação, coisas que para nós, que estamos no meio técnico, é muito simples, mas que para a comunidade em geral, às vezes é um assunto não conhecido. Além de levar essa conscientização para esse público que a gente considera não técnico, a gente também tem algumas atividades de educação voltada para o público técnico, né? Já fizemos, durante o ano passado e esse ano, algumas iniciativas de cursos de segurança cibernética para o 5G. Tivemos a formação aí de mais de 80 profissionais dentro do nosso campus, de vários ISPs do Brasil inteiro, né? Tivemos vários ISPs do Sul, Nordeste, Sudeste, que foram até o campus nosso no Inatel, tiveram um curso gratuito de 40 horas sobre segurança cibernética relacionada ao 5G, né? Para o ano que vem, provavelmente, vamos lançar também um mesmo programa disso, só que voltado para cibersegurança em banda larga fixa, né? Provavelmente no mesmo formato. Iremos fazer o convite a todos os ISPs, né, e várias outras empresas relacionadas ao setor, e todos eles poderão ir até o campus do Inatel, ter essa informação, esse conhecimento de forma gratuita, num curso sobre segurança voltado à banda larga fixa. A parte também de educação, né, na parte técnica, o Inatel entendeu há um tempo atrás que todos os cursos de graduação nossos que são diretamente envolvidos com tecnologia precisavam ter a matéria de segurança cibernética. Então, hoje, no Inatel, nós temos a própria engenharia de telecomunicações, computação, software, controle e automação, biomédica, engenharia elétrica. Todos esses cursos, obrigatoriamente, têm a matéria de segurança cibernética dentro da sua grade. Porque a gente entende hoje que a cibersegurança ela é aplicável em qualquer tipo de infraestrutura crítica, né, seja na área da saúde, como disse aqui o Marcelo, seja na área do controle e automação, na indústria e também na parte da infraestrutura de sistemas elétricos, né, distribuição e geração de energia elétrica. O Inatel também tem um braço que é a prestação de serviço, né? Então, dentro do Centro de Segurança Cibernética, a gente também faz algum tipo de serviço para o mercado em geral. E aí a gente entendeu também que muitos dos desenvolvedores de tecnologia não entendem, de fato, ali as questões relacionadas à cibersegurança que envolve o seu negócio. E a gente começou a oferecer alguns testes, análises de vulnerabilidades e testes de penetração em sistemas para o mercado. Recentemente, nós fizemos uma análise de uma plataforma de uma grande multinacional. Eles iam lançar essa plataforma já agora, no primeiro semestre. Nós geramos um relatório para eles com cerca de 70 páginas, mostrando todas as vulnerabilidades, todos os riscos envolvidos na plataforma deles, como a gente poderia invadir, como o sistema poderia ser invadido, como poderíamos vazar dados de dentro do sistema deles. Essa grande multinacional voltou atrás, estendeu o desenvolvimento por mais 6, 7 meses, para tentar solucionar ou mitigar todos esses problemas e lançar no mercado, de fato, uma plataforma que tenha uma segurança melhor, né? Então, nesse sentido, né, a gente vem fazendo alguns avanços, né, para a comunidade em geral, para a sociedade em geral brasileira, né? Deixo aqui à disposição nossa disposição em ajudar vocês da forma como for necessário. Se vocês tiverem um problema relacionado à parte de telecomunicações, internet e cibersegurança, nos procurem lá no Inatel. E a gente... Oi? Mesmo que seja de software. E a gente, com certeza, vai achar um jeito de colaborar
para a melhoria aí da questão da segurança, né? E uma coisa relacionada a esse painel, né, que fala da questão da colaboração, o Inatel sentiu isso na pele, né? Quando a gente criou de maneira formal o nosso centro de segurança, nós tivemos a colaboração de vários entes aí do mercado em geral. Nós tivemos a colaboração, por exemplo, de pessoas de dentro da Anatel que mostraram para nós quais seriam os principais problemas relacionados ao setor de telecomunicações e como a gente poderia ajudá-los. Nós tivemos também algumas iniciativas até internacionais, né? Temos contato, por exemplo, com o Security Design Lab, que é uma iniciativa europeia. Eles têm lá problemas de questão de defesa cibernética, de defesa de território, por exemplo, que, em princípio, nós aqui no Brasil ainda não nos preocupamos tanto, mas a gente já consegue conhecimento deles e consegue aplicar isso dentro do Brasil. Nós estamos fazendo aí uma série de pesquisas setoriais para levantar a maturidade em cibersegurança de vários órgãos e vários setores da economia no Brasil, junto a esse nosso parceiro. Tivemos apoio aí de vários multinacionais também, que nos impulsionaram a aprender rápido sobre esse tema e disponibilizar esses serviços da melhor forma, sendo da educação, prestação de serviço ao mercado, consultoria, qualquer coisa nesse sentido, a melhorar a nossa compreensão da academia e também a oferecer isso de maneira melhor e mais rápida para o mercado, né? Então, eu deixo aqui também o meu agradecimento a todos os nossos parceiros lá do Centro de Segurança Cibernética. Espero aí também que no curto prazo a gente possa contar com a parceria também da Brint, Oi? E também melhorar aí a compreensão nossa relacionada aos problemas de vocês e também poder colaborar aí com o conhecimento de cibersegurança aí para a sociedade em geral. Muito obrigado pelo convite novamente e pela fala. Obrigado, Guilherme. Sem dúvida, pode contar com a Brint. Tá? A gente tem muito interesse em participar desse comitê, desse projeto, principalmente. Estar perto do Inatel, estar perto da nova agência, é um conforto para os nossos associados e provedores de todo o país, pode ter certeza. Segundo um relatório da Fortinet, em 2021, nós tivemos no Brasil mais de 85 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Esse número foi 950% a mais do que 2020, ou seja, o número de ataques ou tentativas de ataques vem crescendo assustadoramente. Eu queria perguntar para o Tiago, qual que é o status atual dos crimes cibernéticos no país e quais ferramentas disponíveis para contribuir com a redução dos riscos e das fraudes? Perfeito. Já, Breno, há muitos anos o Brasil figura aí entre os principais países, né, em números absolutos, o que também é proporcional à nossa população, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo e em número de usuários de internet, nós também estamos entre os top 10, né? Somos mais de 160 milhões de brasileiros com acesso regular à internet. Então, os números aqui ganham magnitude em razão da própria magnitude do próprio país. Mas, sem dúvida, o número de fraudes bancárias tem crescido, questões ligadas à infraestrutura também. Felizmente, nós tivemos um avanço significativo nos números de spam com origem no Brasil, depois que o Comitê Gestor da Internet adotou uma recomendação em relação à gestão da Porta 25, houve uma queda drástica no volume de spam originado no Brasil e circula nas redes. Então, isso mostra, inclusive, o poder da colaboração entre os diferentes atores, né? Uma recomendação, ou seja, não é uma regra impositiva, mas é uma recomendação que foi abraçada pelos operadores de rede, implementada pelas empresas de telecomunicações e pelos provedores de acesso, e tirou o Brasil do topo do ranking de origem de spam, e a gente continua recebendo spam, mas o spam que nós recebemos não tem mais origem no Brasil, pelo menos a grande maioria dele não tem origem no Brasil. E tentativas de phishing, malware, questões ligadas a ransomware, nós vimos muitos ataques contra o setor público envolvendo ransomware nos últimos 2 anos e também no setor privado. E na camada de conteúdo, que é onde está a nossa expertise, onde está a nossa atuação, a gente também tem visto um crescimento
muito grande nas denúncias, por exemplo, de abuso e exploração sexual infantil, 70% nos 4 primeiros meses, crescimento de 70% nos 4 primeiros meses desse ano, e um número que passa de 100 mil denúncias anuais registrado no ano passado. Imagens de abuso e exploração sexual infantil, que são provas materiais de crimes que são cometidos na sociedade, e essas provas acabam circulando na rede, né? Muitas vezes chegam até a ser vendidas, ou compartilhadas em grupos fechados, em aplicações específicas, mas também em redes sociais mais amplas, como nós conhecemos. Então, além das medidas técnicas que eu mencionei, é fundamental aperfeiçoar a educação, e a fala tanto o Marcelo já tinha antecipado isso, mas o Guilherme enfatizou muito durante a fala dele a importância da educação do usuário final, que sempre é o elo mais fraco da corrente. Então, quanto mais a gente puder unir esforços, evitar retrabalho, a roda não precisa ser reinventada, a roda já foi inventada, ou seja, potencializar os materiais que já existem e unir esforços nessa direção de conscientizar o usuário para o uso ético, seguro e responsável da internet, a gente vai ter um ambiente mais saudável, mais produtivo e um ecossistema mais resiliente no futuro. E eu não tenho dúvida de que a Brint é um ator fundamental nesse processo, Breno. Eu quero também aproveitar para colocar essa internet à sua disposição para que a gente possa pensar juntos em estratégias e ações multissetoriais nessa área. Ok, obrigado, Thiago. Da mesma forma que aconteceu a recomendação do bloqueio da porta 25, e aí todos os ISPs do país, né, ajudaram e contribuíram e adotaram a boa prática, né, do bloqueio da porta 25, e realmente o que você falou foi uma realidade, a redução drástica do volume de spams que saíam do Brasil. Existe alguma outra recomendação que vocês poderiam, de forma colaborativa, do lado do ISP, por exemplo, para evitar, por exemplo, os ataques cibernéticos? A Brint, por exemplo, vai começar agora, junto com a BTA, a divulgar alguns vídeos institucionais a respeito das caixinhas de TV pirata, que a gente sabe que a maioria delas estão infectadas e são botnets para ataque, né, que são usados para serem feitos ataques. A gente vai começar um projeto dentro de a Brint e a BTA para conscientizar o nosso provedor que sofre lá na ponta, porque, na verdade, quando existe algum problema na TV, né, dele, que não é legal, ele coloca a culpa no provedor, né? Então, acaba sendo uma responsabilidade que não é nossa, né? Assumimos uma responsabilidade que não é nossa. Então, a gente vai fazer um trabalho agora para que o provedor não assuma esse risco, né, e conscientize o seu assinante que aquilo ali está errado, né? Então, existe alguma outra prática que vocês recomendariam para que a gente pudesse repassar isso ao nosso associado e ISP em geral? Certo. Eu sempre bato na tecla da questão ali da gestão da segurança, né? Eu acho que hoje os principais atores aí do setor de telecomunicações, os ISPs, eles já têm uma ideia muito boa do que precisam fazer, né, para melhorar ali a questão da gerência relacionada ao risco cibernético, mas talvez não faça isso de uma maneira pragmática, seguindo alguma metodologia. Então, alguma coisa acaba escapando. Então, eu tenho visto que você colocar no seu dia a dia uma metodologia de análise de segurança dentro das empresas é a melhor forma de você gerenciar os riscos dentro dessas empresas. Então, todas aquelas cartilhas, né, todas aquelas recomendações de segurança que a gente vê é muito válida. Então, comece, por exemplo, primeiro criando o grupo de discussão de cibersegurança dentro da sua empresa, né? Da mesma forma que a gente tem a necessidade de criar lá uma comissão interna de proteção de acidentes, né? Crie a comissão interna, por exemplo, para risco cibernético, né? Envolva a alta diretoria, envolva todos os setores da empresa, né, nessa comissão. Depois,
crie agendas e estratégias específicas, cada empresa vai precisar ter a sua própria estratégia, né? E dentro dessas estratégias vão aparecer, de forma bem pragmática, os testes que precisam ser feitos, né? As análises, a gestão, a priorização de cada um dos problemas que aparecer, e isso fica nítido e claro para toda a empresa, né? Desde a alta gestão até a parte ali que vai executar de fato o serviço ali, que vai melhorar a segurança. Então, eu acho que esse é um bom início, né, para a maioria das empresas que estão nesse setor de telecomunicações. Estruturar melhor a própria empresa, no sentido de ter a gestão da segurança implementada e a estratégia de análise de risco dentro das suas próprias empresas. Eu acho que isso vai mostrar ali quais as portas estão abertas, quais devem ser fechadas, quais softwares precisam ser atualizados, como fazer a atualização, qual o risco disso, qual o custo. E isso, de uma maneira estruturada, metodológica, vai melhorar muito e avançar muito nesse sentido. Perfeito, obrigado. Marcelo, quer contribuir com esse tema? Eu acho que eu vou chover um pouco no molhado aqui, mas a questão basicamente é planejar e executar o que foi planejado. Porque muitas vezes você faz um plano ótimo, mas aí você executa uma vez ou duas e depois você para de repetir aquele plano e acaba surgindo uma nova vulnerabilidade. Nós temos alguns números que impressionam, que assustam. Uma estimativa de 2018 mostrava que o Brasil tinha prejuízos da ordem de 22,5 bilhões de dólares anuais por conta de incidentes de cibersegurança. Números do ano passado, da consultoria internacional Accenture, mostraram uma estimativa para este ano de 100 bilhões de dólares. Multiplicou por 5 vezes de 2018 para 2023, em 5 anos. Então, a gente tem, quando a gente pega números, por exemplo, da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, tem fraudes eletrônicas aumentaram 94% de 21 para 22. Se você pega dados de cartão de crédito, aumentaram 78% de 20 para 21. Então, assim, os números são sempre em escalas apavorantes. E quando você vai olhar a origem deles, internacionalmente, 85% dos incidentes, em média, são causados por erros básicos do usuário. No Brasil, esse número, segundo os dados que a gente dispõe, chega a 92%. Então, se a gente pegar 100 bilhões de dólares de prejuízo, isso dá 500 bilhões de reais, aproximadamente, em números atuais. E considerar que 90% disso decorre de prejuízo causado por erro básico do usuário, o Guilherme, chegou a mencionar aqui autenticação de múltiplos fatores, senhas fortes. Se você que tem contato com o usuário final puder orientar o seu usuário no sentido de corrigir pequenas coisas como essa, você vai fazer um grande bem para o país, não apenas para o seu cliente, para o seu usuário final ali, mas para o país, porque a gente vai conseguir segurar muito dos incidentes, que eles são de baixa complexidade. Então, se vocês que estão lá na ponta puderem nos ajudar, e aí é uma questão que o Thiago colocou muito bem, o aspecto colaborativo, a nossa proposta da PNCIB, da Política Nacional de Cibersegurança, é baseada em 3 pilares. O pilar colaborativo é o mais importante, o pilar regulatório, normativo, é o segundo mais relevante, e o terceiro é o do controle, da gente poder exercer o controle de forma a realimentar o ciclo. Então, quando a gente colabora, a gente percebe que, de repente, precisa normatizar algumas coisas, normalmente regras básicas, e aí a gente faz o controle daquele normativo e a gente descobre que a gente tem um novo viés de colaboração. Então, a gente entra num ciclo virtuoso de melhorias. Só para complementar aqui com um exemplo simples, eu recentemente tenho uma pequena chácara numa área rural de Brasília e o acesso à internet é via rádio. E aí, um provedor local foi lá e instalou para mim o modem dele ali e colocou um Wi-Fi. E me impediu de trocar senha. Eu não posso trocar senha. Aí, o que eu fiz? Eu mandei desinstalar a porcaria do equipamento e contratei um outro que me permitia trocar senha, porque eu não posso acreditar num sistema que não é configurado do jeito que eu acho que seja mais seguro, que vem uma imposição de uma regra de configuração. Então, esse acho que é o tipo de contra-exemplo, né? O exemplo negativo de uma prática que não deve ser feita por vocês que estão lá na ponta. Então, vocês têm que orientar
facilitar, ajudar as pessoas que estão lá na ponta, e com isso a gente reduz em muito os incidentes, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Perfeito. A gente tem um tempinho ainda para perguntas. Eu gostaria que quem quisesse fazer alguma pergunta se manifestasse, os microfones serão entregues. Enquanto... temos uma pergunta ali já. Por favor, levanta a mão aí. Obrigado. Por gentileza, se identifique o nome e a empresa, se puder, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou da WZNet Telecom. Primeiramente, queria parabenizar por tocar num assunto tão importante e tão sério quanto a cibersegurança. Bom, tem se ouvido falar atualmente muito em arquitetura Zero Trust. A minha pergunta é extremamente simples. Eu queria saber a que passo estamos referente à implementação, o que vocês têm ouvido falar em termos de implementação, tanto institucionais, governamentais, como é que está isso no Brasil? Obrigado. Guilherme, por favor. Bom, essa nomenclatura, né, ela é muito interessante do ponto de vista da pesquisa em geral, né, mas ainda estamos a um passo, temos um gap ainda para a implementação de fato de uma infraestrutura que seja de fato Zero Trust, né. Mas isso é como as coisas costumam acontecer mesmo no mercado. Primeiro você tem ali alguma coisa que é um problema de fato, né, como a questão da confiança nula, a confiança zero, né, e os centros de pesquisas ou os órgãos relacionados à cibersegurança começam a fomentar esse assunto e a pesquisa e o desenvolvimento corre atrás para tentar de fato implementar isso nos seus sistemas. Eu tenho visto alguns sistemas já bem interessante na gestão de acesso, por exemplo, a equipamentos. A gente usa um desses sistemas lá dentro do Inatel. É algo que se assemelha e tenta chegar próximo ao conceito ideal do Zero Trust, mas ainda não consegue cobrir de fato toda a política Zero Trust, né? Mas já temos alguns avanços nesse sentido e acredito eu que no curto prazo a gente consiga chegar de fato numa arquitetura dessa. A exemplo desse sistema que a gente usa, o Inatel hoje deve ter em torno de uns 100 servidores dentro da sua própria infraestrutura local. E você imagina o problema da gestão do acesso a esses servidores por parte do TI em geral nosso, né? Da gerência de TI. Então, cada vez que uma pessoa do TI sai do Inatel, eu teria que ir lá nesses 100 servidores trocar senhas. E aí eu preciso de senhas novas e fortes, né? Com todas aquelas dicas que a gente já tem sobre criação de senha. Então, isso dá um problema da gestão desse acesso, né? E hoje a gente já tem uma ferramenta lá, por exemplo, que de fato um cofre de senha ali, mas com uma pegada um pouquinho mais para chegar no Zero Trust. Nenhum usuário hoje acessa o sistema sabendo a senha desses servidores. Então, nenhum usuário hoje nenhum usuário que precisa acessar esses servidores dentro do Inatel sabe a senha de acesso a esses servidores. Então, ele acessa um sistema, que é o controle de acesso, né? Esse controle de acesso, ele faz toda a gestão desse acesso desse usuário, privilégio e tudo mais, e concede ou não acesso a esse servidor. Se esse usuário precisa sair do Inatel, se ele é mandado embora ou se ele sai por conta própria, a única coisa que a gente precisa fazer é ir lá no sistema e desativar o privilégio dele. Não preciso mais trocar senhas nem nada do tipo. E outra coisa que deixa o sistema mais seguro é que eu posso colocar a senha mais complexa que eu quiser em cada um desses servidores. E aí o nosso gestor lá de TI optou, por exemplo, para usar senhas de 256 caracteres em cada um desses servidores, né? Caramba. Dá para escrever um poema, né? Dá para escrever. Só Bom, para Thiago. complementar, esse sistema é exclusivo da Inatel ou... Não, esse sistema já está no mercado, né? Um parceiro nosso lá que forneceu para a gente.
Tá, a gente vai trocar uma figurinha disso aí. Ok. O Thiago compartilhou conosco aqui, bem lembrado, o NIC BR tem um trabalho fantástico de um manual de boas práticas, né? Acho que é um dever de todo provedor de acesso à internet ler esse manual e colocar em prática. O endereço é B de Breno, C de casa, P de Paulo, bcp.nic.br. Para quem nunca acessou, acessa, lá tem o manual completo das boas práticas que cada um pode implementar dentro da sua operação, desde servidores de DNS, senhas e etc. Para quem quiser acessar, já está à disposição de todos. Inclusive, não só baixar e ler, mas também divulgar, distribuir. Porque Distribuir, né? Claro. Quanto Compartilhar. mais gente... Quanto mais gente fizer, melhor, né? Contribuição. Bom, mais alguma pergunta? Aqui. Meu nome é Rogério, sou Head de Tecnologia da Viu Internet do Rio Grande do Sul. Sobre essa situação de segurança, né, a gente acaba analisando, quem trabalha todo dia, né, sempre lutando contra a tentativa de invasões, que hoje você descobre uma coisa, amanhã já tem mais 3, 10, 15 coisas diferentes. Mas eu acho que como uma boa prática, no Brasil agora as empresas falam muito em Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que na realidade 70% dela é segurança de infraestrutura, né? 30% dela a gente fala de meios legais. Mas existe uma desinformação muito grande sobre isso. Só para colocar, teve um escritório de advocacia que eu fiquei bem impressionado, né? Os caras são especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados, só que nós analisamos a rede deles, eles tinham um problema com a internet, seguidamente eles trocavam de provedor, né? E aí nós fomos fazer uma análise, né, para ver o que estava acontecendo, né, porque eles queriam também nos contratar, mas se eles já trocaram por 5 servidores antes, né, alguma coisa poderia estar acontecendo. E uma empresa que trabalha com isso, eu fiquei impressionado, porque a rede deles era extremamente básica, sequer tinha um firewall, eu acho que sequer sabiam o que era esse 70% de segurança. Eu acho que aí, como... né, vamos falar sobre cibersegurança, né? Eu acho que seria interessante, até na própria Lei Geral de Proteção de Dados, implementar, né, uma situação de que, por exemplo, eu tenho aplicado dentro da empresa, mas o meu parceiro tem, né? Eu tenho um escritório que está aplicado, mas o parceiro tem, que eu troco negócios com ele, porque se a gente começa a amarrar essa situação na segurança, a gente acaba chegando num momento mais seguro. Por exemplo, no Sul, nós tivemos um problema no órgão público que recebeu um ransomware, né, que simplesmente os processos pararam de funcionar durante um bom tempo. Isso que eles tinham a equipe da IBM, toda fazendo uma segurança, mais a equipe do próprio local, né, não falando o nome do local, né. Mas, enfim, o problema do ransomware é um problema sério, né? Nos Estados Unidos, 20 das empresas que foram atingidas, 22% das empresas pagaram, né? Por isso que é um problema que vai continuar ocorrendo mais, porque está dando retorno para o bolso do criminoso, né? Então, eu acho que a gente pode... É uma sugestão, tá? Porque se meus colegas, né, de SP e os clientes que trabalham na Vault tiverem um entendimento maior do que é a cibersegurança, e que a Lei Geral de Proteção de Dados também tem muito de segurança, né, de disaster recovery e também da própria segurança, eu acho que isso poderia... Desculpa o tempo, mas eu acho que isso poderia ajudar no processo. Obrigado, Roberto. Eu vou aproveitar o seu comentário. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um objetivo muito específico, que é proteger o cidadão. A intenção é que aqueles que detêm dados do cidadão sejam zelosos daquele dado. Se vocês forem olhar os principais processos hoje em andamento na NPD, na autoridade, a grande maioria deles, 80%, diz respeito a órgãos públicos, que supostamente têm condições de zelar pela segurança mais do que órgãos privados, né? Ou pelo menos teriam uma obrigação maior, digamos assim.
Mas o problema é um tanto quanto cultural. A questão da segurança no Brasil é um problema cultural. Ele não diz respeito à iniciativa privada, ele não diz respeito ao governo, basicamente diz respeito ao brasileiro. O brasileiro é despreocupado com segurança. Quando a gente fala, por exemplo, na nossa Agência Nacional de Cibersegurança, na nossa ANCIBER, muita gente questiona, mas já não tem a ANPD para isso? Já não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para isso? Não, não tem. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de um órgão que zela pela proteção de dados do cidadão e um órgão que zela pela regulação, pela normatização e acompanhamento da segurança, dos procedimentos de segurança. Elas têm uma conexão, mas são funções diferentes. A principal questão referente à cibersegurança hoje é, como a gente já falou reiteradamente aqui, é treinar o usuário para melhorar essa cultura. E aí volta para a questão do escritório de advocacia, que, embora especializado no entendimento, na interpretação da lei, ele não é especializado na implementação de medidas de segurança para proteger os dados dos seus clientes. Então, existe essa dicotomia, essa confusão por conta disso, porque você pode ser um especialista na interpretação da lei, na proteção dos direitos do cidadão ou da instituição que teve dados do cidadão vazados, sem, no entanto, você ser especializado na implementação daquela política dentro da sua instituição. Afinal de contas, o cara é um advogado, ele não é um analista de cibersegurança, ele não é um analista de risco. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nessa hora para não misturar esses canais e não dar uma interpretação equivocada de que, se o cara é especializado na interpretação da lei, ele deveria saber fazer tecnicamente aquela atividade. A nossa intenção, tanto na Anatel, a Anatel faz muito isso, mas a nossa intenção, enquanto proposta de agência, é poder ajudar a educar e controlar e monitorar e fiscalizar a implementação de medidas de segurança. Então, se a gente vai ter, por exemplo, um normativo que diz que em Itaipu a senha tem que ter 240 e tantos caracteres, a gente vai ter que ter um mecanismo para chegar lá e conferir se aquela política foi implementada em Itaipu. Como eu já disse antes, não vamos fazer a mesma exigência para uma pequena termoelétrica do interior. Aí talvez ele só precise fazer com 230 caracteres. Mas o objetivo é diferente, a lógica é diferente, nesse sentido de tentar orientar, de tentar educar, de tentar cooperar. E, inclusive, uma coisa que eu não mencionei antes, muita gente fica preocupado, acho que o Breno passou de raspão nesse comentário, mais uma agência regulatória. Veja, o objetivo é de dar regras mínimas para a gente conseguir elevar a barra para dificultar os incidentes. Mas uma das gerências propostas para nós na estrutura é uma de acordo de cooperação. Uma gerência, a gente tem no governo a lógica de fazer um termo de ajustamento de conduta, que a gente chama um TAC. Então, se você descumprir uma regra, ao invés de chegar e te tacar uma multa, eu vou chegar e vou falar com você, vem cá, o que você precisa para estabelecer esse regramento aqui para atingir esse nível de segurança? Eu preciso fazer um investimento, eu preciso de tempo, eu preciso treinar, eu preciso fazer um monte de coisa. Se a gente puder, a gente vai ajudar, se puder, a gente vai passar a configuração sugerida de alguns softwares, a gente vai passar recomendações de como implementar uma política de segurança e vai estabelecer com você um planejamento, digamos, de 1 ano, de 2 anos, para você atingir aquele nível de segurança. E aí nós vamos acompanhar se você está fazendo a sua parte naquele acompanhamento. Então, muita gente, uma nova agência, meu Deus, mais regra, mais investimento, mais dificuldade. Não, a intenção não é essa, a intenção é subir o nível da segurança brasileira por meio da cooperação, mas também com o condão de chegar e dizer, olha, você não está fazendo o que a gente combinou. Por conta disso, está aqui uma sanção, está aqui uma punição qualquer, novamente, gradativa. Então, exatamente para separar essa lógica de quem estabelece uma regra, chegar e cobrar uma exigência insana, né? Uma coisa que não é cabível. A intenção não é essa, a gente estabelecer a regra, ajudar a atingir aquele nível, aquela segurança, levando em consideração as diferenças e permitir que exista um processo jurídico, devido processo jurídico, para as pessoas, administrativo e talvez jurídico, para as pessoas poderem chegar e dizer, olha, isso que você está exigindo não é adequado para o meu tipo de empresa, para o meu tipo de serviço, para a necessidade do meu público.
E aí nós discutirmos isso e verificarmos se aquele regulamento precisa ser abrandado, ou talvez não, talvez aumentado, para aquele tipo de instituição. E, nesse ínterim, nós vamos conviver com os advogados que vão ser especialistas na interpretação dos nossos normativos e não necessariamente na implementação deles. Eu agradeço aí a oportunidade de fazer esse comentário. Obrigado, Marcelo. Eu queria convidá-los também, como eu falei no início aqui do nosso painel, a Brint criou um projeto para mitigação de ataques da DDoS para os associados, né? A gente viu esse crescimento de ataques aí nos últimos 2, 3 meses, inclusive com extorsão, né, dos provedores, ou seja, você me paga ou eu não deixo sua operação funcionar. A Brint, preocupada com tudo isso que estava acontecendo, criou um projeto para que a gente minimamente consiga proteger esse associado através de uma empresa parceira, e essa empresa limpa o tráfego, entrega o tráfego limpo a esse associado para que ele trabalhe até resolver o problema de outra forma com uma outra empresa. Pois não, Marcelo? Só mais um dado extremamente relevante para aquele comentário anterior. O Brasil é o país que mais pagou ransomware no mundo no ano passado. Foi o país que mais pagou. Nós somos a 7ª ou 8ª maior economia do mundo em termos de poder de compra comparado. Nós temos a 6ª população do mundo, mas somos o país que mais pagou ransomware no mundo. Essa informação foi disponibilizada numa audiência pública do Senado há exatamente uma semana, na quinta-feira passada, e os senadores estavam assim assustados com o fato de que nos índices internacionais de segurança nós somos o 18º, 19º, dependendo do caso, mas nos índices de incidentes nós somos o 2º, o 3º. Então, assim, não há uma compatibilidade no Brasil hoje entre o tamanho da população, o tamanho da economia e o número de incidentes, e nem com o estágio de segurança que nós somos capazes de oferecer. E aí entra uma questão de custo-benefício, né? Como eu falei, uma estimativa da Accenture, a gente pode achar que é exagerada, mas de qualquer forma nós estamos falando aí das centenas de bilhões de reais de prejuízo. E aí, quando a gente fala que a gente quer criar uma agência que vai custar da ordem de 550 a 600 milhões, aí então a gente fala, pô, mas é muito caro. Mas qual é o custo de não fazer? Qual é o custo da gente não zelar pela segurança? Qual é o custo da gente não investir nessa segurança? É da ordem de centena de bilhão. Então, vamos lá, um custo de meio bilhão contra prejuízo de centena de bilhão. Qualquer um de vocês, empresários aqui, sabe fazer a conta e chega ao número extremamente significativo. Vale a pena fazer, né? Então, esse é o trabalho que nós precisamos desenvolver. Infelizmente, não é fácil. Tudo isso que nós falamos aqui, de treinar, de educar, de ensinar, de cooperar, é um trabalho de longo prazo. Se a gente começar hoje, daqui a 5 anos a gente vai ter alguma coisa. Daqui a 10 anos a gente vai ter uma coisa melhorada, e assim sucessivamente. Hoje, eu diria para vocês que a gente trabalha com a meta de reduzir o crescimento. Não é nem de diminuir, não. A gente não quer ter número de crescimento de fraude de 90%. A gente quer reduzir talvez para 70%. Nossa, mas é muito. Mas nós já tiramos 20% do crescimento. Daqui a 5 anos, talvez a gente consiga chegar a um 0 a 0. Talvez. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para simplesmente não sair duplicando a cada ano o número de problemas que a gente tem. Perfeito, obrigado. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto da Brint, a gente vai fazer uma exposição na plenária 1, provedores, logo após o almoço, né, a apresentação do projeto. Quem quiser entender como é que funciona, dá um pulo lá na plenária 1. Bom, eu queria agradecer aqui muitíssimamente o Marcelo por estar conosco, o Tiago, que fez o esforço aí de estar online e participar desse painel, e o professor Guilherme. Muito obrigado aí pela participação e desejo um bom almoço a todos aí e até a volta. Obrigado.